Vocês já pararam para pensar no destino do piano? Que destino tem o piano? Que para muitos é o rei dos instrumentos, embora para outros o rei dos instrumentos seja o órgão, porque é muito mais completo. O piano, que custou a aparecer como piano, foi se desenvolvendo ao longo dos anos, talvez, embora ele venha do século XVIII, é no século XIX que ele é aceito como grande instrumento, e a partir daí, todo o século XIX, e já antes havia, mas nós vamos chegar lá para ver, todo o século XX, o piano é incrível. O piano está no bar, o piano está na boate, o piano está na casa da pessoa, o piano está na orquestra sinfônica, o piano está na música de jazz, o piano está no samba, o piano está em tudo. Que instrumento é esse? E o quanto ele pode? Meu Deus, mais de 200 anos só a história do piano como ele é hoje. E se nós chegarmos no finzinho do século XX, nos últimos 20 anos do século XX, surgiu o piano eletrônico, elétrico, surgiu o computador que toca piano, surgiu o som do piano no computador, surgiram os instrumentos eletrônicos com o som do piano acústico. Meu Deus, o que é o piano? O piano vem lá de longe? Hoje a gente vai conversar sobre o piano e sobre o piano na música brasileira, o piano na música popular e o piano, digamos assim, tocado na música estrangeira, digamos. Na música de Chopin, por exemplo, que escreveu toda uma obra para piano. E aí nós temos essa imagem, estamos vendo ela aqui atrás. Um piano, um fundo negro, um intérprete vestido de roupa negra com a camisa branca, uma postura elegante, distinta. Reparem a posição dos braços caídos ali, com as mãos, aquela posição dos braços, isso não é gratuito não. Nas aulas de piano, a postura e a posição do braço é essencial. A verdade é que a relação do pianista com o piano, assim, num palco solitário, é uma das mais solitárias e ao mesmo tempo povoadas relações do que se pode ter notícia. Por que ela é solitária? Porque o pianista é apenas o que os seus dedos e os seus pés, o piano tem muito com o pé, hein? Percutem. E por que é uma relação povoada? Porque aquele cidadão ali, sentado, sozinho, num piano longo, esse é um piano de cauda, ele sentado ali, ele é capaz de falar com o mundo nessa linguagem da música, que é universal, não precisa de palavras, todo mundo entende, menos quem tem medo da música clássica. E é por isso que nós estamos aqui, para evitar que se tenha medo da música clássica e deixe de gostar pelo receio. Pois bem, este piano é um instrumento de inúmeros recursos. E dentre todos os instrumentos, com exceção do órgão, que é o mais rico em sonoridades e em escalas, ele é o principal. Mas o órgão, ninguém pode levar o órgão para um teatro. Hoje pode, com órgão eletrônico, antigamente não podia. Podia-se levar o piano, ou cada teatro tem um piano. Os órgãos estão nas igrejas. O fato é que ele é um instrumento, como ele é comumente chamado, sinfônico. Por quê? Porque existem muitas peças sinfônicas que foram escritas antes para o piano. E conforme os acordes, conforme os timbres, depois é colocada ali uma orquestração. Se tocou lá numa nota aguda, entra uma flauta, numa nota grave, entra os violoncelos, etc, etc, etc. Quando o piano está a fazer um solo diante do público, até definir a relação com o público, o pianista é alguém muito solitário. Ele fica até temeroso, por melhor pianista que seja. E há um certo momento em que, mesmo sem ver o público, o pianista sente a existência de uma coisa silenciosa que o liga, isso se chama empatia, que o liga com o público, o que o leva a aprimorar o desempenho. Quando o pianista está seguro de que ele estará bem, ele melhora naturalmente, ele não precisa olhar para a plateia, ele sente. É, portanto, um conflito que existe nele. Bem, outro ponto antes de nós entrarmos nesse pianista que está aí, é muito importante, um jovem pianista brasileiro de fama internacional. Para muitos o piano, isso é importantíssimo reparar, é um instrumento de percussão, como a bateria. Sim, senhores, é um instrumento de percussão. Por quê? Porque quando se aperta a tecla,
ela aciona um martelinho, o martelinho bate na tecla, percute, como se percute a corda de um violão. Não é um instrumento de sopro, é um instrumento de percussão. Agora, para outros ele não é propriamente um instrumento de percussão, ele é um instrumento cantante. Por quê? Porque quando ele não é percutido, ou seja, batido secamente, ele pode simplesmente cantar, ser um instrumento melódico, ser um instrumento para fazer floreios. E é do jogo entre a percussão e a capacidade de cantar que está a técnica para a escrita pianística e também a técnica para tocar o piano. Muito bem, nós vamos começar o nosso passeio hoje indo direto para a música. Esse pianista aí se chama José Fegali. Ele gravou isso especialmente para esse programa, numa gentileza, e vai ficar conosco de início. Prestem bem atenção nas letrinhas, porque as letrinhas vão dar exatamente o nome da música. E ela é muito bonita, ela é brasileira, ela é de Villa-Lobos e ela é muito bem tocada. Vamos lá.
E aí? Bonito, não é o piano? Impressões Seresteiras que ele tocou. Esse nome, Impressões Seresteiras, o que quererá dizer isso? É uma palavra, uma invenção do Villa-Lobos. Ele inventou esse nome. Seresteiras é de seresta. O Villa-Lobos, quando era moço, saía pelas ruas do Rio de Janeiro com outras pessoas tocando violão, e daí eles ficaram conhecidos como chorões, porque eles ficavam chorando as mágoas de amor, cantando para a amada ao som do violão. E é daí que vem o choro. Muito bem. Como ele fez muita seresta, ele guardou impressões das serestas, que é a doçura dessa melodia. Agora aqui, atrás de mim, aqui ali, esse rapaz aí, estou olhando aqui para ele, ele parece o Edu Lobo, mas não é o Edu Lobo não. Ele é um grande pianista brasileiro, como é o Fegali. Ele é mais velho que o Fegali. Ele se chama Arnaldo Cohen. E ele é um caso muito interessante. Ele foi um menino prodígio que tocava muito bem. Aliás, o Fegali também. Vou falar deles daqui a pouco. O Arnaldo Cohen tocou piano quando criança, muito bem. Mas depois esqueceu, largou, parece que estudou engenharia, tenho impressão. Diferentemente de todos os grandes concertistas que desde pequeno ficam horas e horas e horas e anos e anos e anos no piano, ele, quando ele se fez rapaz, ele resolveu decidir-se pela música. E ele tem tanto talento que se fez um concertista internacional. E o nosso programa hoje está com o privilégio porque tanto o Fegali, que é um concertista internacional, quanto o Arnaldo Cohen, o Arnaldo Cohen, aceitaram gravar para nós essas peças. E aqui está um aspecto interessante. Olha ali. Um pianista em manga de camisa. Nós vimos o outro vestido a rigor. E aqui um pianista sem o compromisso de enfrentar o público. É muito interessante para quem faz música prestar atenção naqueles momentos em que os músicos estão soltos a improvisar no piano. Sai muita coisa bonita. O Tom Jobim ficava um tempo muito grande improvisando, de repente saía a melodia. Aqui nós temos o nosso Arnaldo Cohen ao piano, solto, mas a executar com muita precisão esta obra de Villa-Lobos, que permite a ele, em mangas de camisa, mostrar o melhor que ele tem. Ali não só em mangas de camisa, com a camisa dobrada aqui no punho. Reparem as mãos do Cohen, como são bonitas. Ele percorre as teclas de Villa-Lobos numa versão que é menos percutida do que a anterior do Fegali. Ela é bastante suave. Eu digo bastante suave porque há quem toque essa música de um modo mais agressivo. É assim, cada um toca de um jeito, conforme sente a música, e sem sair da partitura. Isso é que é interessante. A partitura é sempre igual, está escrita, mas existem tantas interpretações quanto intérpretes. É um aperto mais forte da tecla, é uma passagem mais rápida, é um uso diferente do pedal no piano. O pedal é muito importante. Enfim, ele realiza uma espécie de viagem interior, o Cohen, a se deliciar com algumas harmonias na mão esquerda e o gosto de sentir a sonoridade do piano. Quando o pianista está assim mais solto, como se estivesse em seu estúdio, num momento de solidão e de inspiração, a gente tem uma nova versão da alma interna do pianista, pois quando chega no dia do espetáculo, sempre há alguma tensão, queira ou não queira.
a obrigar-lhe a acertar, não pode errar, a obrigação de acertar. Me lembro daquele pensamento antigo dos chineses, a necessidade de acertar é que faz tremer a mão do arqueiro. Mas a dele não treme não, é uma mão de muita precisão. Ele vai tocar aqui o nosso Villa-Lobos num prelúdio das baquianas brasileiras do Villa-Lobos. Ele é adaptado aí para o piano, as baquianas. Bach quer dizer Bach, é baseado lá atrás na obra de Bach. É muito bonito ver esse pianista solto a tocar esse piano tão lindo. Vamos ouvir. Bonito, né? Arnaldo Cohen, pianista, mãos bonitas, muito intérprete, uma vivência da obra. O piano é um instrumento só, mas muito rico. Ele permite que o nosso ouvido seja repleto de sons. Ele é um instrumento sinfônico, ele equivale. Você pode escrever uma sinfonia todinha só no piano. E depois, evidentemente, transformar para instrumento de sopro, de cordas, etc. Esse piano no qual ele tocou tem 7 oitavas. A oitava são aquelas 8 teclas brancas, onde tem aquelas teclinhas pretas que são os sustenidos e os bemóis. Vocês sabem que um pianista, quando a mão dele abarca uma oitava, ou seja, ela entre esse dedo aqui e esse aqui, pá, ele consegue tocar a mesma nota da outra oitava. Há pianistas que vão além de uma oitava, pianistas que têm mãos grandes. Rachmaninoff, que foi um grande pianista, além de compositor, tinha uma mão enorme, atingia muito mais, parece que atingia cerca de 10 notas, só com a mão aberta.
Ao mesmo tempo, um cidadão que tem uma mão muito grande, às vezes pode ser mais lento, pode ter mais dificuldade para dedilhar. Isso é um mistério. A relação entre o dedo, a musculatura, o sistema nervoso e o piano. O outro mistério está no comando da mão direita, inteiramente independente da mão esquerda. É a parte mais difícil do piano. Tanto que quando a pessoa aprende piano, ela tem que aprender a tocar o piano, separando inteiramente o que ela toca na mão direita do que ela toca na mão esquerda. Vocês podem fazer o exercício em casa, mesmo sem ser músico. Experimentem fazer um movimento com a mão e um movimento diferente com a outra. É muito difícil. A tendência nossa é fazer os movimentos iguais com as mãos. Esse trabalho é um outro trabalho belíssimo. Todos os pianistas que têm uma mão esquerda desenvolvida são pianistas muito importantes. Porque, em geral, não é sempre assim, a mão direita toca a melodia, a canção, aquilo bonito que entra no ouvido. E a mão esquerda faz o acompanhamento e a harmonia. E há também os pedais. É muito importante essa questão do pedal no piano. E já variou muito. Há o pedal direito e o pedal esquerdo. Há pianos com 2 pedais. E vocês já devem ter visto, isso veio com os pianos da marca Pleyel, um piano com 3 pedais. Na verdade, o pedal direito, do pé direito, tem uma função de levantar os abafadores das cordas e deixar o som vibrar mais livremente, independente da ação dos dedos no teclado. O que quer dizer isso? Eu toco a nota, tom. Se eu quiser que ela fique durando, eu aperto o pedal, tom. É assim no piano. E, em geral, o esquerdo funciona como abafador. O abafador é um pouco diferente, muitos chamam de surdina. Como o nome indica, ela se destina a, a amortecer a sonoridade do instrumento. E isso se dá por 2 processos. No jogo do martelinho do piano que bate ali nas cordas. Então há uma deslocação lateral. Eu não vou entrar na explicação técnica aqui, até porque não conheço muito bem. Mas há certos pianos, como o Steinway, que eu lhe disse, não Pleyel, eu errei. O Steinway, por exemplo, que possui um 3º pedal, que se chama sostenuto pedal. Sostenuto quer dizer sustentado, cuja ação é apanhar qualquer abafador no momento em que ele se levanta e mantê-lo. É já uma técnica mais complicada, embora sejam pianos formidáveis. Isso faz com que, às vezes, os acordes, eles fiquem a soar um pouquinho depois, enquanto se fazem ouvir outras passagens do piano. Mas nem todos os pianos têm 3 pedais. Foi inventado também um piano, o Schumann chegou a tocar nesse piano, mas esse piano não foi para frente. Foi um piano com vários pedais, mas esse piano, eu agora não tenho bem a certeza do nome dele, vamos ver se me lembro. Piano, bem, não importa agora, o nome não me ocorre, mas era um piano com vários pedais, mas era muito complicado. O Schumann chegou a fazer algumas obras, tentou utilizar esse piano, eu acho que chamava-se piano pedaleiro, pelo menos em português esse era o nome, português de Portugal, piano pedaleiro, em que havia muitos pedais, mas isso desapareceu da história do piano. Bem, vamos voltar aqui agora para o piano na música popular. Popular, sim, que não é tão popular no sentido de ser simples, porque muita gente considera Ernesto Nazaré um compositor erudito, e é. Outros dizem que o Ernesto Nazaré é o Chopin brasileiro, pelo romantismo de suas músicas. O que ele é, no fundo, é um compositor, não interessa popular, erudito, isso é uma falsa questão. É como música clássica. Música clássica é a música do tempo do classicismo, mas a gente chama de música clássica tudo que não seja música popular. Mas também está errado, porque dá a ideia de que a música erudita ou clássica ou de concerto não é popular. É claro que ela é popular. O maestro Guerra Peixe ficava zangado. Ele dizia, uai, se uma música é popular, quer dizer que a outra é impopular? Também, vejam, não há uma classificação, existe música. A gente usa essa expressão, música clássica, música erudita, apenas para qualificar, para botar ali uma etiqueta. Mas não é assim. Vamos então ver aqui o mesmo Fegali que nos tocou de modo tão profundo
o Villa-Lobos num choro de Ernesto Nazaré. Ele vai tocar aqui um choro que é uma delícia para piano. O Ernesto Nazaré era pianista. Se chama Escorregando. Por que escorregando? Vocês vão verificar como os dedos são obrigados a escorregar entre as teclas, com notas muito curtas em semicolcheias, num efeito realmente muito bonito. Esse que o pianista José Fegali, que é um pianista brasileiro de fama internacional, ele ganhou um concurso chamado Van Cliburn, nos Estados Unidos, que é um dos mais sérios concursos para pianistas de todo o mundo. E a partir daí, ele mora nos Estados Unidos, inclusive, embora seja muito apaixonado pelo Brasil, e ele gravou também numa gentileza pessoal para este programa. Vamos então ao José Fegali a tocar Ernesto Nazaré, um chorinho brasileiro. Música clássica, música popular, tanto faz. Música muito boa. E aí, hein? Escorregou, bonito, bom pianista, música saborosa, brasileira, com cheiro de mato brasileiro, a gente parece que está ali no mato, vendo borboleta voar. Brasil, cada país tem a sua expressão musical, o Brasil tem uma bela expressão musical, e esse instrumento, o piano, está na casa das mocinhas antigas que ficavam tocando, que as mães obrigavam a estudar, estava nos teatros, nos colégios. O piano é um instrumento de uma variedade, de uma riqueza, nos concertos, solene. E não nos esqueçamos que vocês sabem que existe piano vertical, tá certo? Com a caixa para cima, ele foi até depois inventado um pouquinho depois. Há o piano de meia cauda e há o piano de cauda, que é esse pianão comprido, eles abrem ali a tampa, a sonoridade fica encorpada, fica linda. Nem sempre, ou quase nunca, a não ser as pessoas muito ricas, podem ter em casa um piano de cauda. Mas o piano de cauda é o piano dos concertos. Os pianistas são muito exigentes com os pianos. Vocês sabem que o piano, a temperatura tem a ver às vezes com as cordas, a umidade do ar. O pianista tem que ensaiar no piano, ele sente o som do piano. Há pianos que eles detestam. E, enfim, essa é a luta dos pianistas. Não pode carregar o piano nas costas, tem que ir para salas onde eles sabem que os pianos são cuidados, afinados, guardados numa temperatura razoável. Ele é exigente, o piano. Por quê? Porque ele é um cidadão de muita respeitabilidade. Bem, outro chorinho, esse tão conhecido do Ernesto Nazaré, Odeon,
Todo mundo toca o Odeon. Tem até versões cantadas. Há uma versão muito bonita da Nara Leão a cantar o Odeon. É uma das obras brasileiras que tem o maior número de interpretações. Todos os pianistas amam tocá-lo. Todos os conjuntos de choro a repetem. Muito bem. Por quê? Porque ela tem leveza, ela tem ingenuidade, ela tem doçura. Você pode tocar o Odeon de um modo brejeiro, você pode tocar o Odeon de um modo malandrinho, você pode tocar o Odeon de um modo sentimental, devagar. Você pode... Isso é que é bonito na música. E é difícil, depende do pianista. Como é que ele sente uma obra como essa, que pode ser simplesmente saltitante, um chorinho, simplesmente alegre, mas pode ser de alguma reflexão, de uma certa melancolia, de muita graça, tocando mais depressa, tocando mais devagar. A inocência. Muito bem. O Arnaldo Cohen vai nos dar um exemplo de como se toca bem o Odeon. E reparem, aqui atrás estão as mãos dele. Aí. Que mãos bonitas de pianista. Elas parecem que penetram fundo no piano. Elas acariciam. Essa relação é uma relação amorosa também. A relação da mão com a tecla. Essa mão humana, prodigiosa mão humana, responsável por quase tudo o que temos na vida. Entre outras coisas, o som maravilhoso do piano do Arnaldo Cohen. Vamos ao Odeon, ao Ernesto Nazaré e a esse grande pianista que nos fez a gentileza, sim, de camisa esporte, despojado, de gravar com exclusividade para este programa. É verdade. Obrigado. Vamos lá. Bom pianista. Por alguma razão o mundo o consagra, dá concertos no mundo inteiro. E quem está aí na plateia, que é garoto, que é rapaz, que quer estudar piano, vale a pena. Um pianista, um concertista, eles trabalham muito, viu? Tem que treinar todos os dias, ensaiar todos os dias, 5, 6, 7, 8 horas, igual a balé, igual a bailarino. E viajar muito, ganham muito bem, mas é sacrifício. Às vezes um pianista desse dá 90,
concertos por ano, 100 concertos por ano, 150 concertos por ano, praticamente um dia sim, um dia não. Não é fácil a vida deles. Viagem de país para país, tendo que estudar em cada lugar que chegam, preparar, mas é muito bonita a carreira. Tanto o Cohen como o José Fegali, que agora vai entrar conosco na interpretação de Chopin, porque Chopin é, digamos assim, um compositor que praticamente viveu do piano. Ele tem umas obras, ele tem um concerto para piano e orquestra, tem um trio, mas Chopin é quase que só piano. Não há pianista que não toque Chopin, é o grande desafio dos pianistas. O piano, olha, aconteceu com o piano uma coisa parecida que aconteceu com o avião. Não ficam discutindo quem descobriu, quem inventou o avião, se foi o Santos Dumont, se foram os irmãos Wright nos Estados Unidos, um voou de um modo, outro voou. O piano é mais ou menos parecido. Eu tomei aqui umas notas que eu vou ler para vocês. Tudo se deu ali por volta de 1710, 11, quando um italiano construiu um primeiro piano. Por que se chama piano? Piano quer dizer baixo, baixinho. Piano, piano, se vai lontano, uma palavra, um dito italiano. Quer dizer devagar se vai ao longe. Aos poucos, baixinho, baixinho, se vai muito longe. Piano quer dizer suave, aos poucos, baixo. Como esse instrumento tanto tocava baixo como os instrumentos anteriores ao piano, o cravo, a espineta, eram pequenos pianos que havia antes do piano. Ele se chamou piano forte. Esse é um tracinho. Piano forte. Por quê? Porque ele tocava tanto baixo quanto alto. Isso foi uma novidade para a época. Uma novidade. Olha, tem um instrumento que tanto toca piano como toca forte. Tanto que o nosso amigo que inventou o piano, ou que fez o piano, lá em 1711, eu estou buscando o nome dele aqui, Cristofori, lá em Florença, ele chamou de clavicembalo col piano e forte. Veja só, clavicembalo seria o cêmbalo das claves sonoras, mas é piano. Col piano e forte. Ao mesmo tempo é capaz de tocar forte piano. Durante muito tempo o piano ficou sendo chamado de piano forte. Depois cortaram o forte e ficou só piano. Pois bem, este piano, em 1711, ele foi inventado por um francês, em 1715 ou 16, por um italiano, em 1715 ou 16, por aí, não tenho bem certeza, um francês fez um piano. Depois teve um alemão chamado Schröter, que em 1717 aconteceu isso de interessante. Na Itália, na França, na Alemanha, os construtores de instrumentos foram se aproximando da sonoridade e mais ou menos ao mesmo tempo, sempre como ocorre até nas invenções científicas, o piano foi inventado dessa maneira. Primeiro ele era menor, tinha apenas 5 oitavas. O piano atual, o piano que vem do século XIX, que ficou todo o século XX, ele tem 7 oitavas. Há pianos até maiores, mas isso é menos frequente. Um piano de 7, de 8 oitavas é o normal, um piano de 7 oitavas. 7 vezes Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, com os bemóis, com as notinhas em cor negra. 8 vezes, o que permite uma variedade infinita, uma possibilidade incrível de misturar os sons, sempre com as mesmas notas, sempre com os sustenidos e sempre com os bemóis. Eu anotei também aqui, eu lhes falei que existem os chamados pianos de mesa, existem os pianos de cauda, que são os pianos de concerto, e vocês já devem ter visto nos bares, nas casas, muito mais prático, aquele piano cuja caixa de sonoridade é para cima. É o piano vertical. Este foi inventado por um inglês, já com o sentido prático dos ingleses. E é esse piano, então, que vem no nosso tempo. O Beethoven chegou a tocar, no tempo de Beethoven, 1700 e tanto até o começo de 1800, já havia essa forma do piano. Acontece, porém, que nesse tempo, esse piano custou a entrar na moda. Curioso, né? As pessoas, ele custou a ser aceito. As pessoas estavam mais acostumadas com o piano pequenininho, que é o cravo, com aquele som mais metálico, custaram a aceitar esse piano. A verdade é que ele, como está concebido, ele vive o seu auge no fim do século XVIII, em todo o século XIX, e eu posso dizer também em todo o século XX, embora no século XX tenha surgido no final do século XX a instrumentação eletrônica com sons de piano
Há uns pianos japoneses aí, eletrônicos, que tem um som exatamente igual ao do outro piano. E muita gente prefere tocar nesse. E aí veio uma infinidade do que a rapaziada passou a chamar de teclado. Aí não é mais piano, é teclado. Porque são teclados de todos os modos, em forma de órgão, em forma de acordeon. Tem teclado que se sopra, já repararam? Sopra um teclado. O teclado, inclusive nos computadores, o teclado ganhou a maioridade. Bem, dito isso, vamos ao Chopin. E vamos ao Chopin com José Fegali. Esse José Fegali, que foi, esse sim, foi menino prodígio. Engraçado. Os pais queriam que os filhos fossem músicos. E contrataram um professor ou uma professora de piano para o irmão mais velho dele. Ele pequenininho ficava ali olhando, prestando uma atenção. O irmão saía do piano, ele ia para lá e tocava alguma coisa, já de ouvido. E assim ele se faz pianista, com 5 anos. Se não me engano, ele dá o primeiro concerto dele aos 8. Aos 15 ele vai para os Estados Unidos, faz o concurso Van Cliburn, ganha o primeiro lugar nesse concurso e é um pianista de fama internacional, um pianista de técnica. E reparem como ele toca com contenção, porque o Chopin, como ele é romântico, é fácil chegar em cima do Chopin e derramar lágrimas, tirar aqueles sons. Isso é uma maneira errada, porque a música já é romântica, não precisa que você, sobre a música que já é romântica, jogue mais romantismo ainda. Exagero. É a mesma coisa que eu chegasse aqui, já que eu estou falando num microfone, e falasse de um modo empolgado, é a mesma coisa. Vocês iam se chocar. Por quê? Porque há um microfone aqui, eu posso falar baixo. E o piano pode ser percutido com carinho, com suavidade, com penetração, com maturidade. Reparem nesse Andante Spianato, que é até uma obra brilhante de Chopin, uma das obras brilhantes dele. Reparem como é um bom pianista esse José Fegali, brasileiro, que gravou especialmente para este programa, o que nos honra sobremaneira. Vamos então a essa bela interpretação, sem medo da música clássica.
Esse foi o José Fegali, já tocando um Chopin bonito, às vezes solene, às vezes a música faz reflexões. Chopin era um polonês, morreu muito moço, ele morreu de tuberculose. O Chopin nasceu em 1810. Aliás, esse ano de 1810 é muito interessante. Nele nasceram Chopin, na Polônia, Schumann, na Alemanha, e Liszt, na Hungria. Por coincidência, 3 grandes pianistas e 3... O Schumann depois machucou o dedo lá de um modo, um dia eu explicarei para vocês, isso deixou de ser um grande pianista, mas compôs muita coisa para piano. O Chopin praticamente é a história do piano. E o Liszt. Liszt foi um pianista excepcional. As mulheres desmaiavam quando ele tocava, era um homem bonito, teve muitos amores. E teve tantos amores que no fim da vida ele resolveu ir para um convento, apenas para se dedicar à contemplação divina, talvez recordar alguma coisa, e ficar um pouco livre das tentações humanas. Uma vida muito bonita de Liszt. Mas os 3 nasceram em 1810. Chopin na Polônia, o Liszt na Hungria, o Schumann na Alemanha. Schumann nasceu na cidade de Zwickau, na Alemanha. Pois bem, o Chopin está muito associado à música para piano. Não há quem estude piano que não trabalhe a obra desse polonês. Ele se mudou da Polônia para a França, fez muito sucesso. O Schumann na Alemanha já havia descoberto a música dele, escreveu sobre ele. Enfim, é um pianista que tem que ser considerado como um autor para piano, melhor dito que um pianista, embora ele tocasse piano também muito bem, que deve ser considerado importante. Eles foram até a metade do século XIX. Depois eles encontrariam, digamos, em Brahms, o seu grande continuador até o fim do século XIX. Brahms morre no finzinho do século XIX. E claro, muitos outros pianistas também. Estou citando assim apenas alguns. O século XIX é o século do piano. Por quê? Porque os compositores descobrem a gama de sonoridade daquele instrumento, as suas possibilidades harmônicas, os acordes, as possibilidades técnicas, o passeio pelas regiões graves, a ida para as regiões mais altas e agudas, os acordes solenes, a serenidade, enfim, o piano está associado a uma série de sentimentos. Ele é um instrumento que pode dar uma gama de sentimentos. Aliás, todos os instrumentos podem. Você pode, numa clarineta, tocar com profundo sentimento. Agora, o piano tem uma capacidade expressiva muito maior do que a de outros instrumentos. Bem, eu vou sair aqui do vídeo e, como nós sempre fazemos nesse programa, eu vou ficar ali atrapalhando um pouquinho, mas, por outro lado, esclarecendo certas coisas ao piano, enquanto um pianista coreano que esteve no Brasil, chamado Dang Tai Son, nos dá uma interpretação bastante sentida, bastante vivida, serena, mas ao mesmo tempo sentida, de um noturno conhecidíssimo de Chopin. Quando eu falo noturno, noturno quer dizer de noite, mas os compositores, principalmente Chopin, românticos, eles gostavam muito da noite. Então eles escreviam obras que eles diziam ser para os pensamentos da noite, para distrair-se da noite com os seus sustos, os seus medos, para durante a noite tornar-se tudo mais ameno, menos assustador, digamos assim. É bonito. Chopin tem muitos noturnos, Liszt tem muitos noturnos. Enfim, o noturno é um gênero que depois desapareceu, mas um gênero que foi muito forte na música romântica, ok? Vou lá para trás das câmeras, vamos deixar o nosso importante pianista coreano, o Dang Tai Son, aqui a tocar com as suas mãos alongadas, compridas, interessantes, Chopin. Vamos lá. Aí temos o piano de cauda. Reparem a parte traseira dele. Quando ele percute a nota, agora desapareceu. Bate um martelinho, mas aqui nós temos toda a extensão do piano de cauda. Ele está aberto, aquela abertura, a tampa,
faz uma caixa sonora. Aí o teclado no primeiro plano e as mãos magras, reparem, as mãos, a delicadeza dessas mãos, o tamanho dos dedos, parecem assim uma espécie de insetos grandiosos que vêm trazer o bem para a humanidade, as mãos humanas, que mistério. Vamos ouvir um pouco desse noturno. Reparem que o pianista, ele não bate com força no piano. Ele mal percute as notas, porque essa música exige serenidade, suavidade, leveza. Ele quase que acaricia a nota. Há pianistas que tocam esse noturno um pouco mais devagar, porque buscam o aspecto de reflexão, de pensamento. Não parece uma pessoa pensando na vida, pensando no amor, pensando nas coisas que o mundo não define. Mas ele é um belo pianista, reparem como ele tira a expressão e como ele é capaz de tocar piano, isto é, tocar baixo. Uma música que não pede para ser gritada, para ser forte. Eu lhes falei da independência das duas mãos, a mão direita a tocar algo e a mão esquerda no acompanhamento, nos acordes e às vezes na melodia. Vamos observar um pouco essa diferença das duas mãos. Agora, podemos observar agora. A mão pousa sobre o piano. Interessante que ele tem uma cara gordinha, mas tem as mãos bem magrinhas, não é? Nem parece que são as mãos dele, né? Mas são. A diferença das duas mãos, pelo menos pelo ouvido dá para distinguir. Agora. É a melodia, o acompanhamento, na mão esquerda. Agora. Bonito, suave. Tang Tai Som, bonito, emocionante, não é? Suavidade, a entrada na alma. Esse coreano tocou no Brasil, de cara gordinha, de mãos compridas, magras, pousando como aves sobre as notas, nesse instrumento de percussão que ele faz soar quase como uma harpa, repararam? Pela delicadeza, pelo toque. Isso é bem oriental e ao mesmo tempo isso mostra como o piano pode ser percutido, forte e ao mesmo tempo esse instrumento suave que a obra de Chopin, digamos, em muitas delas, sobretudo nos noturnos, solicita reflexão, pensamentos na vida, tudo que a palavra não diz, a música completa. E esse é o grande caráter da música. Muito bonito, muito bem. É isso aí, muito obrigado. Tragam as crianças e os jovens para esse programa. Há que perder o medo da música clássica cedo. Há que viver a possibilidade dessa beleza. E eu repito o que tenho dito aqui, a música é interessante, a gente pode ouvir e gostar. Mas quanto mais se compreende, mais se gosta. Curioso isso. O ato de gostar é um ato de prazer, é individual. Mas se depois de gostar, a gente conhece como é feito, a que tempo pertenceu, qual era a sociedade que estava em torno daquele compositor,
A gente vai descobrindo um universo lindo que fala da vida, fala de filosofia, fala de religião, fala de política, se vocês quiserem. Sim, senhores, fala de tudo. É a música. É essa linguagem inefável. Essa música, linguagem universal. E não se esqueçam, é o slogan desse programa aqui, eu repito sempre, que quem aprecia a música tem vida interior. Hoje em dia, tudo é vida exterior, tudo é externo, pouca vida interior. E quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Não é isso? Até a próxima.